Perigo. As consequências de não seguir a santificação. Capítulo 3. Santificação experimental. Santos sem a santidade são a tragédia do cristianismo. A.W. Tozer. Nós já somos santos em Cristo, mas nós precisamos passar pelo processo da santificação. E como é isso? No capítulo anterior falamos sobre a posição, a santidade, a santificação posicional, de que nós já somos em Cristo através da obra redentora de Jesus na cruz. E agora nós vamos falar sobre a santificação experimental, da experiência, do dia a dia. Um extremo disso, algumas pessoas que vão para um extremo disso, que se a nossa santificação já foi completa, realizada, e que eu não preciso fazer mais nada. No outro extremo, há pessoas que não compreendem o que são em Cristo e o que foi realizado ali na cruz. Já que estou em Cristo pela graça de Deus, eu fui justificado, completamente perdoado. Morri com Cristo, morri para o poder do domínio do pecado sobre a minha vida. Eu estou livre da condenação. Estou em Cristo por obra de Deus. Recebi o Espírito de Deus em minha vida para que possa conhecer as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. Fui comprado por preço. Não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a Deus. Fui estabelecido, ungido e selado por Deus em Cristo. Sou uma nova criação, não vivo mais para mim mesmo. Fui feito justiça de Deus. Fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Recebi o Espírito Santo como penhor e garantia da herança que virá. Fui vivificado juntamente com Cristo. Fui ressuscitado e assentado com Cristo nas regiões celestiais. Tenho acesso direto a Deus através do Espírito. Posso me aproximar de Deus com ousadia, liberdade e confiança. E tudo isso aqui eles têm os textos, Ele coloca aqui os textos bíblicos de onde estão escritas essas coisas. Mas estou lendo aqui essa lista para você ter uma consciência de uma das coisas que nós somos hoje. De algumas das coisas que foi conquistadas por Jesus na cruz e que nós já somos como uma realidade no reino do Espírito. Fui tirado do poder das trevas e transferido para o reino de Cristo. Fui redimido, perdoado de todos os meus pecados. Cristo em mim é a esperança da glória. Fui arraigado firmemente em Cristo e agora estou sendo edificado nele. Recebi a plenitude de Cristo. Fui circuncidado espiritualmente. Minha antiga natureza depravada foi removida. Fui sepultado, ressuscitado e vivificado em Cristo. Fui ressuscitado com Cristo, morri com Cristo. Minha vida agora está escondida com Cristo em Deus. Recebi espírito de poder, amor e moderação. Fui salvo, chamado, separado e segundo a obra de Deus. Fui regenerado e renovado pelo Espírito. Sou santificado e com o santificador Cristo, que não se envergonha de me chamar de irmão. Tenho o direito de entrar com intrepidez diante do trono de Deus, a fim de encontrar misericórdia e graça na hora da necessidade. Recebi grandíssimas e preciosas promessas de Deus, pelas quais sou participante da natureza divina. Todas essas realidades mencionadas dizem a respeito ao que já somos em Cristo pela graça de Deus, tornando-se verdadeiramente humanos. Estamos tão acostumados com o pecado e a imperfeição como característica da vida humana que às vezes pensamos que o ser humano é assim mesmo, é ser cheio de pecado, imperfeito, pecaminoso, é do natural. Ser santo também diz respeito a nos tornarmos plenamente humanos, de forma que sejamos seres humanos plenos, segundo a intenção de Deus na criação original. Não é nessa humanidade carnal do pecado da bagaceira, não. É da época que quando Deus lá no jardim fez o plano original, que era de sermos humanos completos em Cristo. Santidade diz respeito à celebração da nossa humanidade. Tornando-se santo. Em 1 Pedro 1, versículo 14 e 16 diz: Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, ele requer santidade do seu povo, e não há relação com ele sem santidade. Logo, para que pudéssemos ser santos em nosso procedimento, ele nos santificou em Cristo. Aos Romanos.
E agora ele vai trazer, né, os livros da Bíblia e em qual momento a santificação ela foi pregada através de Paulo. E como ela chamou a atenção, mas todas dizem a mesma coisa. Você precisa andar nessa santificação diária, nesse processo. Aos Romanos, em Romanos 6, 11 e 12 diz: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Somos exortados a nos considerar mortos para o pecado, não permitindo que ele reine em nosso corpo e obedecendo às suas paixões. Em Romanos 13, do 12 ao 14 diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, em relação às obras da carne, olha, tu não oferece nem o dedo midinho. Que se tu der a unha, ela vai pedir o dedo. Se tu der o dedo, ela vai pegar a mão. E se tu der a mão, ela vai pegar o braço. E por aí vai. Ou seja, nada disponhais, nada ofereça, nada deixe por reserva. Porque aquela área, se você não for radical em relação à santificação e não se guardar por completo, aquela área que você tiver só uma parte, ela não vai frutificar não, viu? Ela não vai avançar não. Porque aquela laranja podre no meio do suco vai ser sem sucesso. Deus demonstrou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Foi Deus quem buscou Adão e Eva no Éden após eles terem pecado, e ele sempre toma a iniciativa. Nosso relacionamento com Deus é restaurado por meio do que a palavra chama de justificação. Justificação, nesse sentido, é o pronunciamento feito pelo juiz de que a pessoa está numa posição certa perante a lei. Ou seja, alguém está lá com algum delito, mas aí foi pago, no nosso caso foi pago, então está justificado, tudo pago. A promissória dele, está carimbada, tudo pago. Nós somos justificados. Por isso, e por conta que nós somos justificados, nós não precisamos mais viver debaixo de condenação. Mas eu me sinto. Mas o cristão, aquele que é da fé, ele não anda por aquilo que ele sente, ele anda por aquilo que ele crê. E quando você segue aquilo que você crê, as suas emoções elas vão seguindo depois. Então nós precisamos nos posicionar nisso e seguir adiante. Por isso que é muito importante a gente saber sobre a nossa realidade, a realidade da nova criação. Inclusive tem um livro aqui completo no canal sobre as realidades da nova criação. Porque dessa forma você vai absorvendo na sua mente aquilo que você aí começa a agir de acordo. Não somos salvos pela maneira como nos comportamos, mas por aquilo que cremos. Livres da escravidão do pecado. A santificação posicional não é uma ficção, não é em Cristo eu sou santo, não é uma história da carochinha. Fomos separados do pecado e separados para Ele. Como parte dessa realidade, o poder do pecado sobre nós foi quebrado. Devemos nos considerar vivos em Cristo e mortos para o pecado. Romanos 6:11. Por estarmos vivos em Cristo, o pecado já não tem nenhuma autoridade legítima sobre nós. Romanos 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim como a lei áurea trouxe a libertação dos escravos, também o Evangelho nos trouxe liberdade. O Deus deste mundo é para nós o que os fazendeiros eram para os escravos. Ambos ainda querem ser servidos e nenhum dos dois deseja que você conheça sua liberdade em Cristo. Eles tentarão impedir que você tome o conhecimento da verdade que o liberta. A mesma mensagem em todo o Novo Testamento. A vida cristã é cheia de coisas que para o homem natural parecem paradoxais. Se por um lado fala que eu já morri com Cristo, na palavra ainda fala que eu preciso fazer morrer os meus desejos e aptidões em relação à carne. Salve-se a qualquer custo, sacrifique o dever em favor do auto-interesse,
e a causa em prol da conveniência pessoal. Este conselho é verdadeiramente satânico, em princípio, pois tudo que o diabo tem em vista é fazer com que o interesse pessoal seja reconhecido como o fim principal do homem. Jesus se opõe mostrando que quem quiser ir após ele deve negar a si mesmo. E por que parece que tem essa dicotomia? Porque no Evangelho fala, olha, se você quiser ser exaltado, você tem que se humilhar. Se você quiser ganhar, você tem que perder. Se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que abandoná-la, você vai ter que renunciá-la. É um paradoxo, só no reino 2 mais 2 é 5. E para você ter mais, você tem que dar. Diga aí, no mundo você tem que reter. No reino do Espírito quanto mais você dá, mais você tem. Em contraste, se crucificarmos a carne e encontrarmos a nossa vida em Cristo, teremos os benefícios de conhecê-lo agora e por toda a eternidade. Se mirarmos neste mundo, perderemos o próximo, mas se mirarmos no próximo mundo, receberemos de fato os benefícios de viver em Cristo, desde agora e por toda a eternidade. Paulo diz, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Logo, a santificação experimental ou progressiva começa com a conscientização de nossa posição e a mudança da nossa relação com Deus. Essa santificação envolve o processo de dar as costas à atitude e à prática do pecado com todos os seus efeitos negativos na nossa vida e nos voltar para a atitude e prática do novo homem. Não se amoldar as paixões que tínhamos na nossa ignorância se torna completamente possível, uma vez que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aos Coríntios, Paulo diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E até em coisas simples assim, né? Por exemplo, a gente pensa aquelas pessoas que têm aquela compulsão alimentar, aquela vontade de comer, aquela gula. Você pensa, é comida, não estou falando mal de ninguém, não estou roubando ninguém, matando ninguém. Só que na verdade, toda falta de domínio próprio é uma obra da carne. E nisso daí a gente pode ter aquele controle, porque nós já recebemos, através do Espírito Santo, domínio próprio. Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de temperança, ou seja, de controle. Então, se lá está escrito, é porque a gente pode, viu? Vamos lá. Não convém viver mais como se vivia nos feitos do velho homem. Aos Gálatas, Paulo enviou a mesma mensagem. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. A instrução é a mesma. Deixe para trás as obras da carne, os feitos do velho homem, vivam no Espírito, crucifiquem a carne com as suas paixões. Gálatas 5, 16 ao 24. Não somos pecadores destituídos da glória de Deus, nós já somos justos. Embora nós tenhamos ainda que renunciar às nossas vontades e paixões aqui ainda nessa terra, em Cristo nós já somos justificados. Em 1 João 2,1 fala: filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembrem que vocês têm um advogado, que é Jesus, o justo. Ele é o juiz e ele está ali para interceder por você. O pecado, quando ele acontece na vida de alguém que já foi santificado em Cristo, ele não é um hábito, não é uma prática que vai acontecendo de hora em hora, mas ele é um acidente. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser cometido acidentalmente. Dizer às pessoas que elas são em Cristo as motivará a viver uma vida de santidade. Como santos, ainda existe a possibilidade de pecar se decidirmos andar segundo a carne. Porém, pelo Espírito, podemos mortificar os feitos do corpo. Aos Efésios foi escrito: não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os quais, tendo se tornado insensíveis, ou seja, cauterizados, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, o que aconteceu lá para trás, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Efésios 4, do 17 ao 24. O texto continua demonstrando como isso se dá em termos práticos. Por isso, Efésios 4, 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, como é que você vai fazer isso agora? Como é que você vai deixar para trás isso? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. O que furtava, não furte mais, agora trabalhe com as próprias mãos, para que você possa até como ajudar aquele que está necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, ruim, imprópria para o uso, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que te escutam. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto avança no capítulo 5, sem mudar de assunto, do versículo 1 ao 3. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Aos Filipenses, somos instruídos pelo Novo Testamento a manter essa atenção no que diz respeito ao nosso proceder diário. Esse processo de andar de modo digno do Evangelho, como está em Filipenses 3,17, que Paulo ele pede à galera lá de Filipe, envolve manter a alegria em todo o tempo, não andar inquieto por coisa alguma, manter os pensamentos em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, puro e, por fim, em tudo que é de boa fama e virtuoso, como está escrito em Filipenses 4, do versículo 4 a 8. Aos Colossenses. Em Colossenses 3, versículo 5, 8 ao 10 diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Com a frequência adquirida, essas escolhas e ações que no início poderia ser tão difícil, elas começam a se tornar natural. Se por acaso você tem o hábito da mentira e agora você tem que refrear, fazer morrer, não é amenizar, fazer morrer, cortar pela raiz. Esse hábito da mentira no começo vai trazendo desconforto, mas depois se torna natural. E como diz a palavra, né, toda disciplina no começo, ela gera assim um pouco de tristeza, às vezes aversão que pulsa, mas depois com os resultados, aquilo começa a nos dar alegria. Mas para isso nós precisamos perseverar no meio, no começo de fazer as coisas certas, no meio enquanto elas estão acontecendo, até esperar o resultado mais à frente. Paulo não ameniza em suas palavras. Ele não diz: se vocês não tiverem nada contra, experimentem parar um pouco com isso, ou se acharem bom, pensem em viver sem algumas dessas coisas. Ele fala: mortifiquem essas coisas. Se não as matarem, elas matarão vocês. O princípio que você quebra hoje, lá na frente ele te quebra. Não existe meio termo. Com o Senhor, ou é sim ou é não. Não existe já em cima do muro. É necessário enfatizar que isso não acontecerá porque Deus, de repente, invocará uma proibição tirânica para sufocar o nosso estilo, impedir que tenhamos uma vida tranquila, nos punir, caso façamos algo que não devemos. Acontecerá, no entanto, porque esse tipo de comportamento leva direta e necessariamente à corrupção, à decadência e morte, logo também conduz para longe a nossa nova criação. Esses são hábitos de vida que compartilham terreno com a morte. Temos então que matar algumas coisas, outras devem ser abandonadas, colocadas fora de alcance, afastadas. Desenvolva a sensibilidade, reconhecimento e consciência de que esses aspectos negativos, raiva, ira, malícia, blasfêmia, desumanizam a criação de Deus. Aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13 e 4, diz o seguinte: é exatamente isso, pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. E uma coisa que hoje os seres humanos, já nós, somos muito tentados em relação à área sexual. Mesmo você pode ser casado também, você pode ser solteiro, eu solteiro no útero, mas todos nós temos que travar uma área contra essa questão sexual, a questão do corpo, porque todos os locais que nós olhamos é outdoor, é televisão, é um filme, é tudo erotizado. E a gente precisa guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, os nossos olhos, para que a gente não venha ter essa dificuldade em manter a nossa santificação nessa área. Fomos santificados em Cristo, mas também chamados para sermos santos. Não há proveito algum entendermos que somos santos se essa santidade não está visível na conduta diária. Mais do que saber os textos, o Senhor quer que nós saibamos viver a sua palavra. O problema da nossa geração não é a falta de conhecimento. Eu acredito que nunca teve uma geração que tenha tanto conhecimento como a gente. A gente tem conhecimento e esclarecimento sobre tudo a qualquer momento. Principalmente a gente aqui no Brasil, né, que é livre, nós podemos acessar qualquer coisa, nós podemos frequentar igrejas, qualquer curso bíblico. Mas na verdade o que falha é a prática. Muitas vezes nós somos a geração como aquele homem que construiu a casa sobre a areia, que vem os ventos, os rios, o vento forte e cai. Por quê? Porque não foi baseada, não foi construída em cima da prática. Como a palavra fala lá em Hebreus, irmãos, eu não quero que vocês sejam indolentes, ou seja, preguiçosos, mas eu quero que vocês sigam o exemplo daqueles que pela fé e a prática herdam as promessas. E é isso aí, galera. Vamos já nesse caminho da santificação. Sejam abençoados na prática da palavra.